Pronto, então vamos já a começar a apresentação dos slides e depois vamos a botar a gravação no Moodle. Então, tínhamos começado por aqui, falando un poquinho de que esta estrutura desse texto de Vigiar e Punir vai reaparecer e é muito útil para entender outras problemáticas, como é a questão da organização do trabalho, como é a questão da disciplina na esfera educativa, na organização da educação, ou também, especificamente, o que nós vamos a trabalhar na próxima semana, que tem a ver com o campo da psiquiatria. Então, Foucault vai trabalhar assim duas temáticas, eu já tinha falado para vocês, bem amplas, que vão reaparecer ao longo dos diferentes textos e trabalhos de Foucault. Uma vai ser o discurso jurídico e a outra o discurso médico, e particularmente dentro do discurso médico, o saber psiquiátrico, como é que esses discursos se vinculam com relações de poder. Bom, eu comentei muito rapidamente que eu tinha feito minha tese de doutorado em torno do tema do trabalho. Minha tese de doutorado se chamava Do Trabalhador Indisciplinado ao Homem Prescindível. Eu fiz na Unicamp, com o professor Luiz Orlandi. E a ideia desse trabalho era analisar, a partir de Vigiar e Punir, como é que aparece o tema das disciplinas ao longo das diferentes mudanças históricas que se deram em torno da organização do trabalho. E como se apaga essa ideia do trabalhador indisciplinado, chamados os sublimes, e se vai substituindo por uma ideia de um trabalhador precarizado. Sem pensar nesse momento no iFood, e sem pensar naquele momento, porque eu fiz há muitos anos, no Uber. Eu já pensava que vinha uma época de trabalhadores precarizados que efetivamente chegou. Bem, aqui, particularmente então, em Vigiar e Punir, Foucault vai montar o que vai ser como uma espécie de estrutura analítica interessante, que depois se vai repetir em outros textos, como em outros textos que ele vai trabalhar, que tem a ver com uma metodologia, com um modelo de análise que aparece, aqui. Como é que está estruturado este texto? Da mesma maneira que están estruturados outros textos de Foucault, que é mostrando grandes rupturas epistemológicas, grandes momentos de mudança en relações de poder. En este caso, a mudança nas relações de poder que ele vai mostrar é a mutação no sistema penal. Então, eu já falei para vocês na aula anterior, e volto a repetir aqui, que a tarefa de Foucault é essa ideia de desnaturalizar, né? Desnaturalizar ou problematizar o presente, que seria mostrar que aquilo que nós pensamos como algo natural e evidente nem sempre foi assim, que tem um momento histórico de início e que esse momento histórico de início nos permite entender melhor que ele não necessariamente deve ser assim. Entendendo as condições de produção de um determinado sistema, nós podemos também entender como podemos desmontar esse sistema. O presídio, o hospital psiquiátrico, que realmente está sendo desmontado, não é o caso dos presídios, mas sim é o caso dos hospitais psiquiátricos, nós podemos rastrear ao longo da história seu momento, ele diz, de emergência, como ele foi constituído. Essa instituição não é só paredes, não é só uma instituição edilícia, não é só uma instituição arquitetônica, também está perpassada por mudanças a nível de leis, a nível de discursos jurídicos. Bom, também no caso da psiquiatria, nós vamos ver na próxima semana, mudanças no discurso médico. Bem, neste caso, o que ele vai pegar são dois exemplos de duas formas de punir, que são completamente diferentes, entre as quais não existe tanto tempo de diferença, são 70 anos de diferença,
uma mutação completa no sistema de punição. A gente tem a ideia de que sempre qualquer delito, a punição de qualquer delito tem a ver com o presídio, né? Se uma pessoa delinque, ela tem que ir para o presídio. O que Foucault diz não sempre foi assim. Isso foi um momento histórico que isso começou a acontecer. Até lá, as punições aconteciam de outro modo. Como acontecia? Bom, o sistema de punição estava dado por uma espécie de festa popular, digamos assim, que era o suplício. O suplício era uma exibição pública onde se punia o soberano, tinha o direito de decidir quem ia ser punido, quem ia ser criminalizado, e essa pessoa ia a ser supliciada em praça pública, em um espaço social, como um exemplo, de maneira exemplar, para que todo mundo veja o que pode acontecer se ele delinque. Então, ele toma como dois grandes exemplos a tortura e o esquartejamento de Damiens, que acontece no ano 1757, e o regimento da Casa de Jovens detidos em Paris do ano 1838. São dois sistemas de punição completamente diferentes, que separados por 70 anos. No caso do esquartejamento de Damiens, que bom, tem todo o relato do esquartejamento que é bastante cinematográfico, digamos assim, porque é um esquartejamento com cavalos e, enfim, cada membro, os braços e as pernas se atam aos cavalos, o cara termina esquartejado, enfim, com toda uma coisa muito teatral. O que se está punindo é criminalidade de sangue, quer dizer, pessoas que cometeram homicídios. En este caso, pode ser ou não que cometeu regicidio, tentativas de matar o rei. De todas maneiras, independentemente de ser ou não ser o rei o que está em jogo, uma pessoa que comete um homicídio, que comete um crime de sangue, de alguma maneira está lesando o poder do rei. Então também deve ser punido. É sempre o rei o que está no meio, aquele que deve ser a vingança do rei que está no meio. Em 70 anos, a criminalidade que vai ser punida já não é a criminalidade de sangue, mas é a criminalidade de fraude, que é a criminalidade de fraude, pequenos furtos, aquela coisa dos pequenos delitos de comércio, pequenas... Bom, tudo isso vai ser punido, quer dizer, já não são os grandes assassinatos, mas os pequenos crimes cotidianos. A forma de punição, no primeiro caso, vai ser um suplício em praça pública, na outra, 70 anos mais tarde, vai ser dentro do presídio e cada um em sua pequena cela, independente e oculto à vista dos outros. Quer dizer, já não é uma coisa feita em praça pública. Toda a estrutura de punição no sistema penal do poder soberano, digamos así, en el caso de Damiens, se va a dar por esa arte de sanções insoportáveis, que é a arte da tortura. Aí, en esa arte da tortura, o que aparece claramente é a vengança do soberano. E sempre, como eu já falei, essa vengança responde a que qualquer crime de sangue significa uma lesão ao poder do rei. ¿Cuál es el problema de esto? Es a falta de universalidad da pena. Se escolhem algumas pessoas para ser punidas en praça pública, e Foucault dá essa ideia, digamos assim, de uma espécie de superfície, como se fosse uma peneira. Os delitos pequenos, as pequenas criminalidades, fugem desse esquema. No se puede supliciar a todo mundo que comete delitos. Son algunos ejemplares que aparecen como supliciados y los otros van a no ser levados en consideración. Entonces, existe cierta porosidad en esta punición. Existe o que Foucault va a definir como falta de universalidad de la pena. Pelo contrário, a nova forma de punição, a forma de punição moderna, digamos assim,
se apresenta como uma forma de punição que atinge ao corpo social em seu conjunto, que castiga o corpo social em seu conjunto. Por quê? Porque ela suspende direitos. Então, suspendendo os direitos daqueles que lesaram o corpo social, ela consegue que a penalidade seja mais porosa, entre nos diferentes espaços, seja mais universal, não deixe espaços oscuros. Bom, enquanto a primeira punição se orgulha de ser atroz, se orgulha de ser brutal, a segunda se apresenta como uma forma mais humana de castigo. Uma forma de castigar que não é atroz, pelo contrário, que respeita o corpo do rei. O entrar no presídio significa uma coisa, significa que o preso vai entrar aí, vai ser disciplinado e depois vai poder sair de aí curado, digamos assim. Vai sair de aí normalizado. Isto é, vai poder se inserir novamente ao espaço social. Enquanto que o primeiro vai ser morto, este vai poder se reinserir ao espaço social. Isso é o que diz o discurso. E o que vai fazer Foucault é uma crítica a esse discurso de esa criminología que supone que podemos entrar en todos, que se presenta como más humano. Hasta ahí vamos, ¿sí? Esa estrutura, vocês van a ver reaparecer en muchos textos de Foucault, que es mostrar de qué manera existe una especie de ruptura epistemológica entre dos modelos explicativos de un fato. En este caso, dos sistemas penales. Bom, lógicamente, esa configuración de ese nuevo sistema penal tiene a ver con la configuración de un nuevo diagrama de poder, que es un nuevo diagrama de poder que tenga a ver con la institución de un marco jurídico explícito, codificado, igualitario, que va a se dar a lo largo de los séculos XVI y XVIII, que es o régimen representativo. Régimen de gobierno representativo. Espera ahí que voy a tirar esta aquí, que me atrapa. Só que Foucault va a decir que existe una vertente oscura de ese proceso representativo, de instauración de ese régimen representativo. Y él dice, sobre la forma jurídica que garante derechos igualitarios, operan mecanismos miudos y cotidianos. Un poder esencialmente inigualitario y asimétrico que excluye las diferencias y garante una humanidad capaz de ejercer a soberanía. Es aquello que a gente entende por voluntad geral. Entonces, vocês ven que para Foucault, no mismo momento en que se instaura una democracia representativa que dice ter direitos igualitarios, se aceita un monte de pequeños poderes inigualitarios e asimétricos. Todos esos discursos que nós temos hoje sobre LGBT, sobre feminismo, sobre, en fin, racismo, todo eso es ese poder esencialmente inigualitario y asimétrico que fue desconsiderado durante mucho tiempo y que hoy a gente ya dice, bueno, es hora de comenzar a olhar para eso. Y es para eso que Foucault estaba olhando. Él va a decir que en ese nuevo diagrama de poder, que a democracia parlamentar representativa, confluyen las teorías contractualistas y los soños de ilustración. Las teorías contractualistas, por las cuales o poder do povo se cede ao soberano, e os sonhos de ilustração de uma liberdade generalizada, uma capacidade reflexiva generalizada, essa ideia de que nós todos podemos ser absolutamente iguais, mas também um terceiro elemento que é o utilitarismo. E o utilitarismo é o que nos permite entender esas disimetrias, esas desigualdades que se soportan. O que é o utilitarismo?
é a conquista da felicidade para o maior número. Essa é a premissa de Bentham, que é o pai do utilitarismo. Conquistar a felicidade para o maior número se faz a força da infelicidade do menor número, né? É bastante óbvio. Então, o utilitarismo, na medida em que se apresenta como governo das maiorias, para garantir a felicidade das maiorias, o que deixa em silêncio, o que deixa fora, seria o sofrimento dessas minorias. Então, para Foucault, tudo isso está em Bichir e Punir, não é invento meu. A genealogia da democracia moderna, quando a gente faz uma história da democracia moderna, o que a gente pode observar é que ela permite traçar os contornos de uma mutação, de uma transformação nas relações entre poder e liberdade que se apresentam como um ganho de liberdade. O que se diz? A democracia moderna é uma conquista de liberdade. Isso é o espírito do iluminismo. O espírito do iluminismo diz é a conquista da liberdade dos soberanos, a conquista da liberdade do povo, de um regime racional, Foucault vai dizer sim, muito bem, mas esse regime não supõe necessariamente o crescimento da liberdade, mas sim uma transformação nas formas da liberdade, uma transformação das punições, das formas de punir, e uma transformação nas relações de submissão, quem manda e quem obedece. Vocês estão conseguindo seguir? Sim? Sim? Bom, por que tem que desaparecer os suplícios? Bom, os suplícios representam tudo aquilo que é o irracional, o emocional, a vingança, tudo aquilo que se opõe às teorias do iluminismo, da ilustração. Então, a ideia é que esse espetáculo tem que ser eliminado. A ideia é que o domínio sobre o corpo deve ser extinguido como espetáculo. Então, é uma citação de 1788, dizia Rouge, que é uma pessoa que é citada por Foucault. Ele diz: só posso esperar que não esteja longe o tempo em que as forças, o pelourinho, o patíbulo, o chicote, a roda, serão considerados na história dos suplícios como as marcas da barbárie dos séculos e dos países, e como as provas da fraca influência da razão e da religião sobre o espírito humano. Essa é a ideia. Tem que desaparecer os suplícios porque eles representam a barbárie, a animalidade. No entanto, essa ideia do chicote, da roda, da tortura, a gente vê que de alguma maneira, lamentavelmente, persiste. Aqui tem uma nota do ano 2019, 3 de setembro, jovem negro chicoteado por seguranças em supermercado. Claro que não é essa imagem, mas vocês todos devem lembrar desse acontecimento horrível que é bem recente. No entanto, o que se apresenta com o discurso jurídico é a ideia de que contra o suplício, contra as formas bárbaras de tortura, nós temos castigos benignos, mais humanos, mais dignos. Se desloca o campo de aplicação aqui. Não é só o discurso jurídico o que está em jogo, mas o discurso jurídico se associa a técnicas e a discursos considerados científicos que se entrelazam com o poder de castigar, que se vinculam com o poder de castigar. Por quê? E Foucault vai dizer isso nesse vídeo que a gente vai assistir, para evitar que o castigo seja só legal, para desculpar o juiz de ser o único que castiga. Foucault vai dizer que toda a justiça, na verdade, está subordinada à polícia, e que é o poder de polícia o que, na verdade, é mais importante do que o poder jurídico. E aí nós vamos a ver outros discursos, como os discursos científicos, ditos científicos, como os técnicos, as perícias médicas, as perícias psiquiátricas.
Uma novidade, então, nesta nova estrutura de castigo é que o juiz não julga mais sozinho. Não é a decisão do juiz, ele deve viver, ele deve morrer. Ao longo do processo penal e de execução da pena, disse Foucault, prolifera toda uma série de instâncias anexas. Pequenas justiças e juízes paralelos se multiplicam em torno do julgamento principal. Peritos psiquiátricos, psicológicos, magistrados de aplicação das penas, educadores, funcionários da administração penitenciária, fraccionam o poder legal de punir. Se dirá que nenhum deles possui realmente o direito de julgar. Quer dizer, ninguém tem realmente a habilidade, a aptitude de decidir como se fosse um soberano sobre a vida e a morte dos outros. Qual é o papel da psiquiatria em matéria penal? Bom, é um conselheiro de quem deve ser punido e quem não. Vocês viram com Adélio, a história da facada, com Adélio, não me lembro o nome do Adélio. Bem, aí estava em jogo toda essa ideia. Ele é uma pessoa que tem capacidade jurídica, pode ser considerado uma pessoa com capacidade jurídica, ou ele achou por emoção violenta, porque ele é louco, enfim. Quer dizer, essa estrutura se mantém até agora. Cabe dizer que o indivíduo é perigoso, de que maneira proteger-se contra ele, como intervir para modificá-lo, se é melhor reprimir ou se é melhor tratar, quer dizer, se é melhor que ele vá para o presídio ou é melhor que ele vá para a instituição psiquiátrica. A justiça criminal hoje em dia, tudo que está em jogo aí é a ideia de responsabilidade. Adélio era responsável por aquilo que fez ou não? Ele tinha capacidade para entender essa responsabilidade. Vocês veem que aqui o que está em jogo é a capacidade intelectual. A justiça criminal hoje em dia só funciona, isso se justifica por essa perpétua referência a outra coisa, disse Foucault, que não é a mesma, por essa incessante reinscrição em sistemas não jurídicos. E aí nós vemos entrar uma nova figura, que é a figura da alma no palco da justiça penal. Não se vão a castigar os fatos, não se vão a castigar os delitos, mas o sujeito que comete o delito. Aí então nós vamos a ter toda uma estrutura explicativa das causas, por que uma pessoa comete um certo delito. Bom, Foucault vai dar também aqui algumas regras gerais de como vai ser realizado esse estudo, e ele diz, essas regras são 4, e são estas aqui. Não centrar o estudo nos mecanismos punitivos e no efeito só repressivo do fenômeno, mas observar qual é a positividade marginal desse dispositivo, ou seja, a punição não ocorre só porque sim. Qual é a positividade desse sistema? Analisar os métodos punitivos da perspectiva política, não como consequências exclusivamente de regras do discurso jurídico. Citar as tecnologias de poder, no princípio, tanto da humanização da penalidade como do conhecimento do homem, isto é, analisar junto com as relações de poder. E investir nas relações de poder a partir, como que se dão as relações de poder a partir de um discurso científico. Eu acho que está meio longo o meu, então vou falar um pouquinho sobre o que é esse dispositivo disciplinar. A ideia de que tornar o corpo uma força útil. Eu falei sobre isso na última aula, mas aqui eu vou avançar um pouquinho sobre isso. A ideia de que um corpo pode ser ao mesmo tempo produtivo e submisso, e que esse corpo produtivo e submisso pode ser modelado por instâncias como estruturas, controle do espaço, controle do tempo, controle dos movimentos. Essa sujeição não é obtida só por instrumentos como violência ou ideologia, pode muito bem ser utilizada a força física, mas também podem atuar outros elementos não violentos. Pode ser um poder organizado, calculado, pensado, pode ser um poder sutil,
que não faz uso de armas, nem faz uso do terror, não necessariamente um poder violento como era o suplício, nem faz violência como ordem física, mas é um poder muito mais sutil que penetra em toda a ordem social. Por isso ele vai falar dessa microfísica do poder que perpassa toda a ordem social. Então, para analisar essa estrutura de poder é necessário ter em conta algumas estratégias, algumas precauções metodológicas. Essas precauções metodológicas ele vai retomar logo também na história da sexualidade. O poder não deve ser pensado como uma propriedade, mas como uma estratégia. Não existe uma pessoa que detém o poder, não existe uma classe que detém o poder, só. E, assim como falávamos na aula passada da Márcia, que falava sobre o modelo relacional, temos que tentar entender o poder em função do modelo relacional. Modelo da batalha. Não é um privilégio adquirido que alguém, uma pessoa, exerce, porque não é uma coisa que se possui, mas o poder circula no corpo social. Não se impõe como obrigação e proibição, mas circula e invade os corpos. Não se localiza exclusivamente no poder do Estado, por isso se chama de microfísica, né? Um poder son micropoderes que perpasan diferentes instituciones. Por otro lado, admitir que el poder, siempre que estamos analizando relaciones de poder, tenemos que observar cuáles son las relaciones de saber sobre las cuales ese poder se soporta y cuáles son las relaciones de saber que ese poder produce. ¿Por qué? Porque poder y saber se implican directamente, están vinculados. Ele propõe renunciar à metáfora da violência e ideologia, embora várias vezes ele vai falar sobre ideologia ao longo de seus trabalhos. E também vai dizer que onde existe poder, também existe sempre resistência. Onde há poder, existe sempre a possibilidade de se descolar desse poder, de resistir esse poder. Quando esse poder é irresistível, quando não existe nenhuma maneira de se descolar desse poder, de responder a esse poder, a gente fala de outra coisa. Fala de violência, não fala de poder. Bom, eu vou falar então bem rapidamente, e eu estou mais perdida com a hora, não sei o quê. 10:10, Sandra. 10:10. Então, até aqui, mais ou menos vamos, sim? Dá para seguir, dá para ir, sim? Sem muitas dificuldades, tem algumas questões que queiram colocar agora, ou preferem que a gente deixe para depois. Eu tenho uns poucos slides sobre penitenciaria de Florianópolis que se vinculam com esse texto, mas se vocês têm alguma dúvida sobre o que foi falado até aqui, a gente conversa e logo continua com Florianópolis. Oi, professora. Sim. Tá me ouvindo? Perfeita. Só queria fazer um comentário, uma coisa que foi me remetendo assim conforme eu fui lendo o texto, né? Que algumas coisas a gente só nota assim quando a gente tem a falta, né? Por exemplo, quando começou a pandemia, estava lendo essa parte da arte da distribuição, né? E eu notei como assim faz falta assim um lugar para estudar. E aí eu fui notando assim que conforme ele foi descrevendo assim como as pessoas são distribuídas assim, e como na pandemia foi nos retirado um lugar, né? Aí ficou muito evidente assim de como assim eu era dependente, na verdade, assim, tipo, sobre essas questões não tinha tanta consciência, assim, quando entra a pandemia, assim, é retirado a estrutura da faculdade, tipo, a gente tem que se modificar todo, assim, por exemplo, criar novos ambientes e tudo, assim, para continuar exercendo que é a nossa atividade, né, que é estudando, assim, pesquisando. Esse foi um comentário. Sim, perfeito. É muito, o que acontece com a pandemia é muito significativo porque Foucault tem vários textos onde fala sobre epidemia. A gente vai falar em outra aula. Ele fala sobre epidemia da varíola, sobre epidemia de peste, sobre epidemia de lepra.
são as 3 epidemias que ele vai trabalhar. Então, quando ele faz a descrição das epidemias, é exatamente o que a gente está vivenciando agora. A distribuição, mas é exatamente o contrário do que você fala, porque se você observa, o que nós estamos tendo é uma nova reorganização do espaço. Não é que a gente saiu de uma reorganização do espaço e agora temos a liberdade de escolher outra. Saímos da USC e cada um... Não, nos foi imposta uma nova organização do espaço. Enfim, inclusive aqui nós temos que nos virar para nos impor a nós mesmos a nova organização do espaço, porque na verdade cada um de nós poderia sair, poderia estar em uma balada, poderia, enfim, fazer até vida normal. Mas a gente tem que saber que existe a necessidade de estabelecer uma nova organização do tempo, do espaço, dos movimentos, priorizar ações, o que eu devo fazer, o que eu não. ¿Por quê? Porque, bom, Foucault vai definir isso como as epidemias, o momento das epidemias é um estado de excepção. É um momento excepcional, um momento em que as regras cotidianas de nossa vida se interrompem. Y cuando eso no acontece, cuando no existe una estructura que con una biopolítica bien organizada, después a gente va a hablar sobre esa biopolítica, que permita dar cuenta de esa nueva organización de las sociedades, bueno, ahí la epidemia no va a se controlar nunca. Si a gente no tuviese una PNI que nos dice con 35 años se puede vacinar, hoy será 37, mañana será segunda dosis, en fin, toda esa pauta bien organizadinha, bien estructurada, en estado de excepción que a gente precisa, nós no teníamos acceso a vacina, por ejemplo, no teníamos... entonces es interesante porque los momentos de epidemia son momentos de hiperdisciplina, es como si la disciplina se generalizase a toda a sociedade. Na verdade, ele vai falar já não de disciplina, vai falar de biopolítica, uma biopolítica que é um cuidado social, uma gestão política dos corpos que compõem uma determinada população. Às vezes, com parâmetros que são necessários, às vezes com parâmetros que são completamente desnecessários. O problema é o que, neste contexto, essa quadriculação do espaço ocorre por quê? Porque este castigo é mais humano? Porque este castigo é mais generoso que o suplício? Porque agora as pessoas, nesse momento, viraram, a justiça virou mais humana? E, bom, o que ele vai mostrar é que, bom, basta que a gente leia o livro de Carandiru para que a gente observe que não virou muito mais humana. Só que antes o supliciado era um, agora os supliciados são muitos. E que aquele sonho que tinha, a disciplina de que a pessoa, do poder punitivo, entra a pessoa dentro do presídio e sai essa pessoa normalizada, disciplinada, com mais capacidade produtiva e mais dócil, mais força de trabalho e menos força política. Quer dizer, essa pessoa sai do presídio docilizada, também se mostra uma mentira. E Foucault vai dizer, quando termina Vigiar e Punir, que na verdade o que são os presídios são fábricas de produção de delinquência. Isso é uma coisa que a gente observa, uma pessoa que entra no presídio porque roubou uma manteiga, um pedaço de carne, depois retorna infinitas vezes a esse circuito de que sai, não consegue trabalho porque estava no presídio, e volta, enfim, toda essa questão da porta giratória que a gente desgraçadamente conhece. Então, bom, essa relação, essa apresentação de uma estrutura punitiva como mais humana, como a única possível, como a que resolve todos os problemas, já se mostrou ao longo do tempo que não é assim. O que eu quero mostrar para vocês é como que aparece aqui no presídio de Florianópolis essa mesma estrutura, para logo depois tentar falar muito rapidamente sobre o livro, sobre o livro de Bacan, quando
Lacan vai falar, o livro se chama Punir os Pobres, onde ele vai falar sobre como é que vai se dar uma mutação segunda no sistema penal que tem a ver com a guerra às drogas. E o que significou a guerra às drogas como, na verdade, uma guerra de razas em Estados Unidos. E, finalmente, queria apresentar para vocês, muito rapidamente, o que a crítica, a nova criminologia está falando. A nova criminologia que sai de Foucault, que aproveita os textos de Foucault e que hoje diz, bom, vamos a ter um certo cuidado. Já não importa tanto aquela criminalidade pequena, nós estamos enchendo os presídios de pequenos criminosos, de delitos menores, de delitos que podrían ser escarcelables, que no precisarían estar no presidio, nós não estamos punindo o que seria o dano social, o dano social de por exemplo, o exemplo, isso está tudo nos slides, mas a gente vai voltar a ver. Por exemplo, uma pessoa que faz uma negociação para cobrar $1 por vacina pode ficar livre, e uma pessoa que roubou carne no supermercado pode passar anos no presídio. Como é que a gente explica isso? Como é que a gente explica essa? E a criminologia crítica vai tentar analisar isso justamente. Pensar, é possível um novo discurso jurídico que no esteja centrado nesses pequenos crimes cotidianos que deben ser punidos, tratados de otras maneras, en fin, y que observe más o dano social, os delitos que provocan un dano para a sociedade en seu conjunto. Racismo, por exemplo. Uma senhora que enlouquece, que começa a gritar, con perdón de meus amigos doidos, que comienza a gritar como una doida en un supermercado para un portero negro que a gente ve o tempo tudo isso, ela está cometendo um dano social maior do que uma pessoa que está roubando uma pequena, sei lá, para dar de comer a seus filhos, né? Então, como estabelecer diferenças entre os delitos em função do dano social que eles produzem. Isso é um discurso da nova criminologia extremamente interessante que sai de Foucault, onde começam a ser discutidas essas outras questões, essas minorias que estão em perigo, os discursos racistas, os estados violentos, as mortes aceitas pelo Estado, que o Estado aceite que entre a polícia na favela e mate um monte de pessoas, que se naturalize a ideia de triplicar o número de armas da população. Tudo isso começaria a poder ser observado se a gente pensa a criminologia de outro modo. Mas a criminologia que Foucault analisa é aquela criminologia clássica, aquela criminologia que surge com os estados modernos, aquela que fala de uma pena humanizada. Vamos bem por aí? Vou voltar, então, para apresentar a minha... Desculpa, ias a falar? Alguém ia falar? Eu, professora. Quem está falando? Você me ouve? Eu te ouvo, mas não te vejo. Tá, eu acho que travou aqui o meu computador. Eu queria fazer uma consideração, porque tem o autor o Eugênio Pascanes, que ele vai falar sobre o direito e o marxismo, e no último capítulo dele ele fala sobre o direito penal e tudo mais. E eu achei interessante porque quando foi falado aqui sobre a lógica no pensamento do Foucault, da estratégia, assim, de como o Foucault vai falar de que tem que superar a lógica da dialética e pensar a lógica da estratégia para não se homogeneizar as contradições, né? E como nas obras, por exemplo, do direito e marxismo, o direito penal é percebido como
a guerra civil, que as medidas excepcionais são internalizadas para o próprio sistema jurídico contra um inimigo comum, que seria os trabalhadores, as organizações sindicais, por exemplo, mas que, no caso, o Foucault, quando ele vai falar dessa guerra civil voltada para o direito penal, ele, na verdade, ele não faz essa homogeneização, de que ele pensa que como a guerra civil é a política em si, qualquer dissonância, qualquer dissidência disso estaria sendo sujeita às punições e tudo mais. Perfeito, Tomás, perfeito, exatamente. Não seria só... assim, vocês viram, eu deixei para vocês no primeiro dia um texto de Bourdieu sobre Foucault, né? Lembram que nesse texto Bourdieu analisa a presença do discurso marxista em Foucault. Foucault tem um pé no marxismo, embora ele o tempo todo se distancia. E a distância que ele tem é bem isso que você mostrou. Não é só esse ator, não é só o ator do sindicato, do trabalho, sem desconsiderar esse ator como um ator fundamental. Existen otros actores en esa microfísica do poder que deben ser levados en consideración, otras exclusões que deben ser levadas en consideración. Y bueno, eu sempre insisto que, claro, a gente debe pensar, sei lá, eu tenho uma pessoa conhecida que é um travesti, que é uma pessoa super elegante, muito rica, y jamás ella teve ningún tipo de problema por ser travesti. Ella es muy feliz y pasea por todos sus lados. Ella es una persona así súper charmosa que você ve aquí en Florianópolis, ¿verdad? A gente se encontra, sei lá, a veces no shopping de Marta, jamás ella teve ningún tipo de problema por ser travesti, ¿cierto? Ahora a gente sabe cuántos problemas tem tantas pessoas que são travestis de classes populares, que a única opção de vida que eles têm é a prostituição. Então, todas essas diferenças também estão marcadas por questões de classe. A mulher que tem que aguantar, ou que apanha o marido e tem que aguantar porque não tem onde ir com seus filhos, também tem aí que ser analisada uma questão de classe, não? Então, eu penso que se bem Foucault se distancia desse discurso, é possível, de alguma maneira, pensar que as relações, esses micropoderes também são micropoderes que estão perpassados por uma lógica econômica. Enfim, que também tem um peso aí, né? Bom, esta é minha querida amiga orientanda Fernanda Rebelo, que ela fez um estudo sobre a penitenciaria de Florianópolis. Bom, tem 2 estudos muito importantes. Este segundo ganhou um prêmio no ano 2019 sobre controvérsias científicas no Prata, imigração e profilaxias. Bom, ela trabalhou o tema dos imigrantes e bom, analisou todos os processos migratórios, especificamente trabalhando o tema das epidemias dentro dos barcos, e vários barcos que tiveram que retornar. Estos são barcos de italianos, ela trabalhou com isso, barcos de italianos, saíam de Itália e vinham para Brasil e para Argentina. Provavelmente minha avó estava por aqui. E ela analisou o tema das epidemias e do controle sanitário dos navios. Um trabalho impecável, belíssimo. Mas eu não fui sua orientadora nesse trabalho de doutorado, eu fui sua orientadora neste texto, que é a Penitenciaria de Florianópolis e Medicalização do Crime, do ano 35 a 45, onde ela analisou os documentos da penitenciaria e descobriu um senhor que nós não conhecíamos, que foi um diretor do presídio muito, muito importante, que se chamou Edelvito Campelo de Araújo. E este senhor Edelvito vai ser exatamente o momento de transformação entre uma punição clássica e uma punição moderna. Ele tinha a função de instalar o presídio
Pedra Grande aqui em Florianópolis, e a resposta, por que a importância de dar a esta pessoa a ideia de instaurar o presídio é porque nesse momento, anos 35, 45, se estava dando o que... uma espécie de o que a gente poderia chamar um processo civilizatório aqui, em Florianópolis. A población pobre, dice Fernanda, formada por negros inmigrantes que habitaban los cortizos y perambulaban por los puertos, las prostitutas, lavanderas, las quituteiras, los vendedores ambulantes, los locos, los mendigos, los capoeiristas, los desocupados de general, no tenían más lugar en el espacio urbano. Mecanismos de control y exclusión fueron creados para impedir la libre circulación de esas personas. Y o que nós tentamos analisar é que em um mesmo momento histórico a gente vê o surgimento dos asilos psiquiátricos, dos orfanatos, das cadeias, particularmente Pedra Branca, e a substituição de cortiços por favelas que exclui as pessoas do centro da cidade, mas particularmente um processo que vai acontecer em Rio de Janeiro. Mas aqui em Florianópolis, nós vamos a ter, nesse mesmo momento histórico, essas instituições, as quais vai se dar, a criação dessas instituições, a qual vai se dar a missão de civilizar Florianópolis. Com a função de manter a cada indivíduo no seu devido lugar, vão ser criadas todas essas instituições. Junto con la penitenciaría Pedra Grande, que fue inaugurada en 1926, va a surgir o Asilo de Orfanato San Vicente de Paula, o Asilo de Mendicidade Irmão San Joaquim, a Colônia Santana, que é a colônia psiquiátrica para os loucos, o Leprosário Santa Teresa, que também está pertinho da Colônia Santana, todas essas instituições que funcionarão como agentes de poder y en ciertos casos de constitución de saberes experimentales y observacionales. Esa relación entre saber y poder se ve muy claramente aquí, tendo o privilégio da higiene e o funcionamento da medicina como instrumento de controle social. O que nós observamos nesses... Depois eu trabalhei os documentos da Colônia Santana, uma aluna minha trabalhou os documentos do Leprosário, Santa Teresa, ainda pessoas que moram no leprosário, porque são pessoas que não conseguiram voltar para suas casas, são instituições que pouco a pouco começaram a ser desfeitas, mas que se apresentaram em seu momento como instituições civilizadoras, humanizadoras, instituições que iam a fazer com que essa pessoa pobre, mal ajeitada, ingressasse aí e saísse disciplinada. Y o estudo da Fernández se vai centrar en especificamente a penitenciaria, identificando 3 vertentes teóricas no discurso do diretor. A teoria da degeneração, a ideia de que existen pessoas que naturalmente têm, porque são degenerados, uma propensão ao crime. A criminologia del Lombroso, que é todo um esforço por mostrar como existen ciertas marcas nos corpos que a partir de las cuales se podría identificar o criminoso nato, esa idea de que a pessoa nace criminosa, y el problema da negritude que perpassa todo o trabalho de Nina Rodríguez y de todo o discurso eugénico da época. A penitenciaria Pedra Grande foi inaugurada no dia 21 de setembro de 1930. Se vocês isso fazem uma relação com o discurso dos eugenistas, é nesse momento que se criam as grandes instituições eugênicas, a Liga de Eugenia, a Liga de Higiene Mental. Bom, esta penitenciaria estava construída de acordo com os modernos preceitos da ciência penal, y servía o cumprimento de todas as penas restritivas de liberdade que fossem impostas por sentencia no territorio do estado de Santa Catarina. Sua finalidade era reformar o carácter do delincuente, restituíndolo à sociedade moralmente curado. Isto é, disciplinado, normalizado, diria Foucault. Essas são as palavras dos representantes do presídio
que Fernanda levantó. Cleto Barreto decía, as antigas cadeias, aliás, como todas as pessoas comuns, eran focos pestilenciais, onde os indivíduos ali recolhidos se refinaban na prática das mais abomináveis vícios e depravações. Faltava-lhes higiene, faltava-lhes acomodação apropriada. Mais do que isso, faltava-lhes um ambiente propício para que o condenado se abisme en una profunda meditación da pena, comprenda seu erro e procure se regenerar. Essa é a ideia do novo presídio. Fazer com que as pessoas entendam que cometeram um delito e saiam de aí disciplinados. Para além de seu declamado objetivo de reforma social, estes presídios, como bem mostra Foucault, também permitiam a construção de um saber médico e jurídico sobre a delinquência. Vocês viram que eu já falei que todo esse discurso jurídico estava perpassado por outros saberes, ditos científicos, que são os saberes médicos e psiquiátricos. E aí nós vamos a ver novas tecnologias que entram dentro do presídio, e uma delas é a necessidade de instaurar um gabinete médico. Aí nós temos, nos anos 1930, a primeira exigência de Araújo vai ser instalar um microscópio, um material de antropometria, composto por, vocês vão ver agora, o compasso de Bertillon, esse é o compasso de Bertillon, que é um compasso para medir o tamanho do crânio. A ideia era que o tamanho do crânio estava vinculado ao tamanho do cérebro, e que o tamanho do cérebro definia a moralidade das pessoas. Por isso que se decía que os homens, como tinham um crânio maior, também tinham um cérebro maior e tinham uma moralidade maior do que as mulheres. Esse é o compasso. Então, no presídio, Araújo diz que não existe um gabinete fotográfico e pede a existência de um fotógrafo, se contrata um fotógrafo e, graças à biotipologia, a ideia era que se podia tratar desde a primeira infância indivíduos com tendências perversas ou criminosas. Edelvito de Araújo é o emergente dessa nova classe de homens letrados. Ele era baiano, era jurista, com um pensamento influenciado pela escola positivista de direito, e seu objetivo era fazer que a Pedra Grande seja uma instituição exemplar, que possa disciplinar aos presos. Bom, encontramos muito material interessante nessa pesquisa. Estas são imagens da época, do arquivo, e aqui vocês vão ver que o grande problema que aparece quando se analisa crime por cor é o mulato. Escrevemos em uma publicação sobre a penitenciaria que o mulato pardo misto é o que mais delinque. À medida que decresce o número de brancos e pretos criminosos, o de pardos aumenta. A predisposição ao crime dos pardos decorre da herança de caracteres de grupos étnicos diversos que no elemento de transição degeneram. Nas pessoas são indivíduos inestáveis, simuladores, refratários ao trabalho. O outro problema da época era a sífilis. Então, vimos aparecer vários estudos de correlação entre diferentes tipos de crime e sífilis. Faziam a reação de Wasserman, que é a reação para identificar se a pessoa tem sífilis, e se faziam correlações com os diferentes crimes. Crimes de sangue, crimes de propriedades, crimes de honra. Mostrando sempre que as pessoas sifilíticas cometem mais crimes de honra, crimes de sangue. Un brilhante estudo sobre crimen y sífilis, feito na penitenciaria de São Paulo por dos brilhantes médicos, conclui que a impulsividade e a violência reaccional, que muito caracterizam os crimes de sangue, vão se atenuando com a maior positividade ao teste de Wasserman, ao passo que a moralidade e a perversidade, que caracteriza os crimes contra a propriedade e contra a honra, crescem com a positividade da infestação sifilítica. Outro dado que encontramos é o dado de reincidência, e os casos de reincidência são muito poucos, e são só 2%, segundo diz Araújo.
E ele apresenta como meras fatalidades que acontecem por falta de oportunidade de reinserção, porque a pena era vista como tratamento e a reincidência era explicada como uma falha, como um tratamento que não deu certo. Também se analizam as causas, e aí nós vemos a embriaguez como um grande problema, conflitos de interesses, vadiagem, concupiscência, enemizade familiar, causas diversas. Temporalidade de crimen, o crimen também distribuído por días da semana. Vocês observam que no sábado é o dia que mais criminalidade existe. E crimen por mês, onde os meses é o vermelho, né? É a CRI, ok. Aparecem com mais força, eu não me lembro quando, acho que é mês de julho, porque não está tapado. Conclusões sobre isso, que o crime abulta entre os labradores. Para eles, o mês de julho, e quando se entregam ao preparo da terra, é quando se entregam aos preparos da terra e as grandes rosas. Essas, no entanto, quando feitas em conjunto, são precedidas de festas, nas quais o álcool sobeja. Entretanto, as influências das condições do ambiente, da produção agrícola, não resolvem. E aí, bom, vocês veem como é que se faz um esforço enorme de botar essas observações em moldes supostamente científicos. Fernanda conclui que Del Vito não foi nem o primeiro nem o último de fazer um uso político dos dados recolhidos. Na verdade, o que estava em questão era que isto é racista, por exemplo. Sabemos que a ciência nunca foi e nunca será neutra. A impressão que se tem quando se analisa esse estudo que, ao contrário dos preceitos científicos, observação, experimentação, análise, o que se fazia, em realidade, era, antes que nada, criar uma teoria e usar as estatísticas para comprová-las. Por exemplo, no caso dos pretos. Às vezes, essas teorias faziam parte do senso comum, como a que dizia que o mulato era degenerado ou que os sifilíticos eram violentos. Bom, este é outro texto da Fernanda. Só para concluir, quero retomar a Foucault, efeitos de verdade que uma sociedade como a sociedade ocidental produz a cada instante, se producen verdades, essas produções de verdades não podem ser dissociadas dos mecanismos de poder pelos quais essas verdades se producen. Hoje nós vemos, por isso que é muito importante ver a história da ciência, porque assim como nos anos 30 isso aparecia como verdades, hoje nós temos verdades que também serão questionadas no futuro, e que precisariam ser questionadas no presente. Elas próprias, essas verdades, producem efeitos de poder, e bom, e essas relações de poder e saber são as que preocupam a Foucault. Eu falei sobre o livro de Bacan, que é este aqui, que é uma revisita o tema criminológico, mas já não no início dos anos 30, mas nos anos 60, 70, 80, que é quando aparece esta ideia da guerra às drogas nos Estados Unidos. A criminalização da miséria, como a guerra às drogas serviu para criminalizar a miséria, como a assistência social serve para vigiar e punir, a reforma, né? Fala sobre o grande confinamento, fala sobre a relação entre presídio e gueto, como se vai dar o tema da guetificação da delinquência, e um epílogo aqui, a prisão é uma instituição fora da lei. Esses são os temas que vão ser analisados por Bacan. E este é um último texto que eu botei já no Moodle para vocês olhar, que se chama Para Além da Criminologia, que é um texto de uma criminologia crítica bem atual, que levanta um pouco essa criminologia Foucaultiana, que critica a criminologia da guerra às drogas e que mostra como a criminologia vinculada à guerra às drogas está vinculada diretamente com processos de racismo, e analisa a necessidade de repensar a criminologia a partir do dano social, dos efeitos sociais que produz. E aqui estava o vídeo sobre vigiar e punir, que eu quero passar para vocês, que é o próprio Foucault